Olá, professores! Meu nome é Jéssica Tolentino, eu sou editora e pesquisadora de literatura infantil e juvenil. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre mediação de leitura. Nesse vídeo, você vai encontrar uma série de sugestões de como trabalhar a literatura em sala de aula. É importante ter em mente que a maneira como você vai conduzir essa leitura é fundamental para a construção de leitores mais críticos e conscientes. Então vamos começar? Esse livro que eu tenho aqui se chama Aquilo que Não Se Vê. Ele foi escrito por Clovis Levi, ilustrado por Lelis e publicado pela Abacate. Mas antes de falar sobre a obra propriamente, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os seus autores. Clovis Levi, o escritor da obra, nasceu no Rio de Janeiro. Ele se divide entre a literatura e o teatro e mora também entre Portugal e Brasil. Clovis já escreveu dezenas de peças teatrais e de livros e já foi premiado também por essas obras. Já o ilustrador, o Lelis, nasceu em Montes Claros, uma cidade no norte de Minas Gerais, e hoje vive em Lagoa Santa, na Grande BH. Lelis é ilustrador, quadrinista e escritor e também já recebeu diversos prêmios, dentre eles o prêmio de melhor livro de literatura infantil do ano pela Biblioteca Nacional. Agora que a gente já conhece os seus autores, a gente pode começar a falar sobre o livro. A história nos convida a pensar sobre as muitas possibilidades que a vida nos dá. Então, no primeiro momento, ela nos dá um final, mas depois nos convida a questionar: e se tivesse sido de outra forma? Que final teriam esses personagens? Bom, o gênero literário do livro é a novela. A vida, os sonhos, as relações sociais, laços de amizade e visão do mundo são explicitados nessa história recheada de questões emblemáticas para os adolescentes. É por essa razão que ele é perfeitamente adequado aos alunos do 8º e 9º anos. Agora chegou a hora de trabalhar o livro em sala de aula. Antes de começar a ler a história, é importante atentar para os paratextos. E o que são os paratextos? São esses elementos que estão inscritos no livro, mas que não fazem parte necessariamente da história. Por exemplo, o título, nome do autor e do ilustrador, o logotipo da editora. Aqui atrás, no verso, na 4ª capa, o texto. Aqui, nesse caso, ele foi escrito pela Estela Maris Rezende. E mais, prefácio, pós-fácio, apresentação. Todos esses elementos que nos preparam para a leitura. Um exercício legal é conversar com os alunos e chamar a atenção deles para esses elementos. Na capa, por exemplo, que tal conversar sobre o título, Aquilo que Não Se Vê? E o que se vê na capa? E o que a ilustração nos diz? Suas cores, seus elementos, tudo isso tem algo a nos dizer. Ao convidar os alunos a fazer essas leituras prévias, eles são levados a refletir sobre todos os elementos do livro, inclusive o livro como objeto. Após a leitura, é o momento de refletir sobre a história lida. Uma atividade é fazer com que os alunos reescrevam um final de um dos personagens. Que outros caminhos esse personagem poderia ter traçado? Uma outra atividade é pedir aos alunos que escrevam sobre seus próprios sonhos. Como eles se imaginam daqui a alguns anos, o que eles pretendem fazer e quais os passos eles têm de seguir para alcançar esses objetivos. Ao longo do livro, vocês vão perceber que o ilustrador Lelis deixa uma série de pistas de referências. Por exemplo, a Estátua da Liberdade, caracterizando os Estados Unidos, o livro de Stephen King, que é um autor de literatura de terror. Você pode estimular os alunos a buscar outras referências. Podem ser livros, fotografias, filmes, ou, por exemplo, estátuas, projetos arquitetônicos, coisas que são relevantes para esse contexto que foi estudado. Outras atividades você vai encontrar no manual do professor, com mais detalhe e outras propostas de abordagem também. Esse manual é importante para o seu trabalho de mediação em sala de aula. Bom, a nossa conversa vai chegando ao fim.
Eu gostaria de lembrá-lo que essas sugestões foram apenas o pontapé inicial do seu trabalho. É claro que há muitas outras formas de se trabalhar a literatura em sala de aula. Uma dica importante é conversar com seus alunos e ouvir o que eles têm a dizer. Eu tenho certeza de que será uma experiência fantástica. Boa sorte e bom trabalho!